Olá, você que nos assiste. Diante da pandemia do novo coronavírus, voltamos a gravar o Frente a Frente, mas no modo remoto. Eu aqui no estúdio, sozinha, por isso, sem máscara, e o nosso entrevistado ou entrevistada no seu ambiente escolhido. Portanto, mantendo os protocolos de segurança durante a nossa gravação. E hoje eu recebo aqui no Frente a Frente o presidente em exercício do SIMPRO, o Sindicato dos Professores de Alagoas, Fernando Cedrin, que vai falar sobre o debate que se impõe no momento em relação à volta às aulas, uma discussão que acontece em todo o país. Eu agradeço antecipadamente ao professor Fernando Cedrin e eu questiono esse novo cenário. O que é que o SIMPRO tem, digamos assim, em linhas gerais, observado do que acontece no momento, que alguns setores já se colocam que são formados, por exemplo, pela escola, pelo governo, pelos pais de alunos, a sociedade em geral, opinando aí sobre a volta às aulas e qual é a avaliação do SIMPRO nesse momento. E obrigada mais uma vez. Gorete, agradeço desde já, né, a oportunidade, o espaço da gente debater sobre um tema extremamente importante, que é a volta às aulas. É claro que todos nós queremos que as aulas elas retornem, mas é uma discussão que precisa ser feita, porque elas precisam voltar, né? Vão voltar, mas a gente quer que elas voltem na hora certa, que essa volta ela possa ser discutida, que ela possa ser retomada. Essa retomada tem que ter cuidados especiais. Nós estamos ainda no meio dessa pandemia, as coisas estão sendo colocadas de uma forma muito abrupta. A gente foi surpreendido, inclusive ontem, com uma matéria que vinha da Federação Nacional das Escolas Particulares, colocando Alagoas como um dos estados aptos a essa retomada. Nós não temos ainda um protocolo seguro para que isso aconteça. E nós queremos fazer essa discussão de uma forma muito tranquila, mas de uma forma técnica. A gente não pode, em momento algum, viés político e econômico. A pandemia ela precisa ser discutida como ela tem que ser, que é um problema de saúde pública. Nós nunca vivemos algo desse tipo. Então, existe uma necessidade de se pensar primeiro em vidas. Isso é que tem que ser levado em consideração nesse primeiro momento. Nós que fazemos o SIMPRO de Alagoas, nós acompanhamos toda a construção desse processo desde o início, quando nós paramos as atividades presenciais lá em março por conta do decreto. Houve um período de migração para o sistema remoto e agora estamos nesse sistema remoto. Já tivemos um período de adaptação, ainda existe assim queixas de alguns excessos, mas é um momento que assim o povo já está sendo, digamos assim, melhor absorvido pelos professores. E o que acontece nesse momento? Cogita-se um novo, que é o híbrido, que é esse retorno. E aí a gente começa a repensar todo o fazer. E esse sistema híbrido, que daqui a pouquinho eu acho que a gente vai se debruçar sobre ele, não vou nem entrar nesse mérito agora, eu queria dizer o seguinte, que para que a gente possa ter essa retomada, nós precisamos que o governo do estado, que vem fazendo isso de uma forma assim,
muito competente desde o início, no momento que optou pelo fechamento, agora com essa reabertura, com suas fases, todo esse acompanhamento que está sendo feito pelo governo do estado, através da Secretaria de Saúde, da CESAL, que tem pessoas capacitadas para isso, infectologistas, epidemiologistas, virologistas, essas pessoas estão norteando o governo do estado a tomar suas decisões, e por isso que Alagoas vem em uma queda gradativa nesse processo de retomada. Então, o governo do estado, para mim, ele está de parabéns nas suas, digamos assim, ações em relação a essa pandemia, a esse retorno, ouvindo os especialistas, e eu acho que o momento das escolas, principalmente, tem que existir a construção de um protocolo que deve ser capitaneado pelo governo do estado, que detém desses dados, né, de profissionais para basear as decisões. E eu acho que, além disso, a gente precisa também... Pois não. E assim, a gente precisa dizer que essa construção ela tem que ser coletiva. O governo do estado, através de suas secretarias, seus técnicos, também o Ministério Público Estadual, o Ministério Público do Trabalho, os sindicatos envolvidos, então todos precisam ser ouvidos e fazer aí as suas colocações, e que a gente possa construir um protocolo de retorno, mas um protocolo seguro. Hoje nós não temos essa segurança. A insegurança ela é geral, ela é de pais, né, de alunos, né, dos estabelecimentos de ensino. Muitos estabelecimentos de ensino, eles também estão inseguros em relação a esse retorno, e dos sindicatos, né? Então, nós temos uma insegurança coletiva. E essa matéria, que foi veiculada em relação à Federação Nacional das Escolas Particulares, ela, ao invés de gerar algo positivo, falando desse possível retorno no final do mês de agosto, início de setembro, isso gerou, sem nenhum protocolo, sem nenhuma discussão, isso gerou em pais, em professores, um verdadeiro pânico. Eu não parei de receber ligações no meu telefone pessoal e também no sindicato. Estou agora aqui na sede do sindicato, desde logo cedo, que o telefone não para, e esses questionamentos. Mas como vai ser a volta e como é esse protocolo? Gente, não sobre teve essa questão específica, professor, permita-me interrompê-lo. Fique à vontade. Em relação, por exemplo, o fato de recomeçar sem ter uma segurança sanitária. O senhor falou aí no início, mas como está essa discussão aqui em Alagoas? Como ela está sendo colocada? Os setores estão sendo ouvidos? Porque uma nova enquete com pais de alunos e outros setores mostrou que são os pais que estão decididos a não, pelo menos em termos percentuais, a não opinar pela volta às aulas este ano. A segurança está relacionada a fazer isso a partir de 2021. Como o senhor vê essa questão? Olha, Gorete, veja bem, esse número dessa pesquisa, ficamos sabendo que ele é de mais de 60% dos pais que não têm essa segurança. Essa construção, é isso que eu estou falando, precisa ser discutida, ela não iniciou, essa discussão não foi iniciada para esse retorno entre os sindicatos e também o poder público, né? Então, isso não foi iniciado, isso foi apenas veiculado em uma grande empresa de comunicação, e essa empresa, ela escutou os pais e o sindicato das escolas. Nós, trabalhadores da educação, não fomos ouvidos. Falo isso
como sindicato dos professores, e também não foi ouvido o sindicato dos técnicos administrativos, que também compõe a COPA. Então, a gente não foi ouvido nem pela imprensa, por isso que eu lhe agradeço imensamente dar a oportunidade para que a gente possa se colocar e dialogar com a sociedade sobre esse momento de retorno. Nós não temos um posicionamento de dizer assim, a gente não quer que volte, muito pelo contrário. A gente deseja que o retorno aconteça, mas aconteça de forma segura. Eu preciso, agora, lhe fazer uma colocação que nós, enquanto sindicato dos professores, nós temos professores e professoras, muitos hipertensos, diabéticos e com elevado nível, fato que se agravou ainda mais durante essa pandemia. E sabemos que isso causa, Gorete, a baixa imunológica. E o que a Covid-19, ela quer é justamente isso, um paciente que tenha uma baixa imunológica. Os casos mais graves da Covid-19 se dá em pessoas que têm uma baixa imunológica, e o professor estaria propenso a isso, é um grupo de risco. Então, nós também pensamos que a saúde do trabalhador precisa estar em primeiro lugar, são vidas. A gente não pensa em números, nós pensamos em pessoas. Pois e pensamos também... em pessoas, professor, eu gostaria que o senhor se posicionasse, por exemplo, quando se coloca a perda do ano para os alunos como um todo, mas essa questão não pode ser pensada dessa forma imediatista, né? Tem que se pensar antecipadamente na questão sanitária, que é uma questão de saúde pública, mas que envolve a vida das pessoas, e nesse universo não tem as crianças, né, que já numa faixa etária muito tenra, até 5 anos de idade, que não se tem a garantia de ter essa criança cumprindo os protocolos, usando máscara. Qual a garantia que se tem, por exemplo, de uma criança que está no maternal ou no infantil para manter ela com máscara no horário que ela está na escola, ou seja, do início até perto do meio-dia? Veja bem, Gorete, eu quero fazer uma colocação para você em 2 partes. Primeiro, quando você fala em relação a perder o ano letivo, veja, nós estamos discutindo hoje, e aí a gente precisa separar e lembrar isso muito bem a toda a sociedade, que nós estamos discutindo, ou iniciar a discussão, com relação à volta presencial, porque as aulas estão acontecendo de maneira remota. A colocação de se perder um ano letivo, eu acredito que podemos até ter algum prejuízo, mas não de forma total, efetiva. Eu acho que o ano não será perdido. Eu acho que esse ano, se a gente não conseguiu atingir os 100% que a gente poderia atingir presencialmente, mas vamos lá, a gente atinge 80%, 90%, e nós temos o restante da vida acadêmica para compor esses 10% no ano seguinte, revisões, aprofundamentos, enfim, isso se resolve. Agora, eu queria colocar aqui a fala que eu escutei de um pai e escutei também de uma mãe, em momentos distintos. E essa frase não é minha, eu gostaria de dar crédito a eles, mas eu não sei o nome dessas pessoas. Então, eu vou deixar aqui como um pai que fez esse posicionamento. O que é um questionamento? O posicionamento foi um questionamento. O que é um ano letivo em relação à vida do meu filho? Meu filho tem toda uma vida. Um ano letivo não significa para a vida dele, em relação a se perder vidas, praticamente nada. Né? Então, a vida está em primeiro lugar. E eu não sei, Gorete, se a gente foi assim, agraciado
entre aspas, porque se em outros países o coronavírus, o novo coronavírus, né, que causa a Covid-19, não acometeu crianças, adolescentes, aqui no Brasil nós temos registrado casos de mortes de crianças, adolescentes e adolescentes. Inclusive, nós já tivemos um aluno da rede pública aqui em Maceió, um adolescente, aluno da rede pública, não pegou na escola, obviamente porque a escola estava fechada, mas que faleceu nos últimos dias da Covid-19. Então, se em outros países as crianças e os adolescentes não eram acometidos, aqui temos casos no Brasil e em Alagoas, especificamente Maceió. Então, a gente não pode colocar em risco também os nossos filhos, o nosso bem maior. Eu sou pai, além de professor, sou pai, tenho 2 filhos na escola, e eu penso e corroboro do pensamento dos outros pais, que também pensam assim. O que é um ano letivo presencial, né? O que seria um ano letivo presencial perto do risco de colocar a vida dos meus filhos em jogo? Eu, sinceramente, concordo com eles. Eu não me sinto seguro em que meus filhos voltem para a escola presencial agora. Desejo, sim, que eles voltem, mas com segurança, num protocolo seguro. Existe, Gorete, muitas incertezas, né? E nós temos, depois da veiculação dessa matéria, mais incertezas, mais dúvidas, mais insegurança e mais medo. É isso que eu estou sentindo conversando com as pessoas que estão procurando o sindicato dos professores, os pais nos procurando para saber o nosso posicionamento. Uns me perguntam como é o protocolo, isso não foi discutido. Nós não temos discussão do protocolo, não, mas saiu, foi veiculado que Alagoas já está pronta a retomar. Como sem protocolo? E nós sabemos que isso digamos assim, é uma situação que pode se complicar. Se a gente volta sem um protocolo definido e sem ter condições de manter esse aluno, como você me perguntou, em sala de aula, ele vai ficar com máscara todo? Nós sabemos que não. Nós sabemos que não tem como controlar uma criança o tempo todo de máscara na escola. Inclusive, eu gostaria até de parabenizar a presidente do Sindicato das Escolas, que ontem deu uma entrevista e, de forma muito madura, muito consciente, ela disse, não tem como a gente controlar, a gente tem que pensar como fazer isso com a criança. É um novo também, como a gente faz uma criança. Então, eu gostei do que ouvi do posicionamento da professora Bárbara Eliodora, que foi, assim, muito consciente de sua fala. A gente sabe que construir pedagogicamente esse novo também é um desafio. Como você vai fazer com uma criança que aprende também com a sua interatividade na escola, com a afetividade com os seus colegas, fique distante de tudo isso, você vai passar para ela. Abraçar, não é? Por exemplo. Pois é. Não posso abraçar, não posso brincar. Exatamente. E nós temos até os adolescentes, Gorete, que são mais conscientes, aqueles adolescentes que vêm de famílias que são negacionistas em relação à pandemia. Viu, professor? Sobre essa questão da negação, do negacionismo da pandemia e do que representa esse alto contágio do coronavírus, a gente vai abordar no próximo bloco. Em 1 minuto, o Frente a Frente está de volta. Até já. Esse novo coronavírus, que apareceu agora na China, no final de 2019, é transmitido provavelmente pelas secreções respiratórias, tem causado manifestações clínicas semelhantes à de uma gripe. Febre, dor de garganta, dor no corpo, tosse, falta de ar. O que é que nós devemos fazer para nos proteger? Lavar sempre as mãos com água e sabão em torno de 60 segundos. Eu estou no ar, ou então no usar Facebook. o álcool em gel, que é também muito útil para esses casos. Lembrar de, ao tossir, ao espirrar,
usar um papel descartável ou a prega do cotovelo para espirrar ou tossir, evitando assim então, diga a dispersão das partículas respiratórias que ele não no consegue ambiente. ouvir. E não levar com frequência as mãos ao rosto, ao nariz, à boca, seja mais rápido, e limpar as superfícies ao seu redor para diminuir a contaminação pelo vírus. Não dá para voltar. Como é que eu vou falar? Estamos de volta com Frente a Frente, agora nesse novo modelo, né, de entrevista colocada pela nova pandemia do coronavírus, no modo remoto, com toda a segurança que os protocolos aí da saúde nos recomendam. Estou sozinha aqui no estúdio da TV Assembleia, portanto, sem máscara, por enquanto, né, e o nosso entrevistado está... ou entrevistada, que vem em outras oportunidades, em ambiente escolhido por eles, pelos entrevistados. Portanto, mantendo esses protocolos de segurança durante a nossa entrevista. E o tema da entrevista hoje é justamente esse debate nacional que envolve o retorno às aulas, seja na rede particular ou na rede pública, e as implicações de ordem sanitária, né, com a realização a construção de um protocolo que venha garantir a segurança dos estudantes que estão em diversas faixas etárias, né, desde a educação infantil ao ensino fundamental, como também o ensino médio. Portanto, eu recebo hoje aqui no Frente a Frente o professor Fernando Cedrin, que está exercendo a presidência, não é, do SIMPRO, Sindicato dos Professores de Alagoas, e que está nos dando aqui um parâmetro do que vem a ser essa discussão. Professor, sobre essa questão do negacionismo que o senhor colocou no final do bloco anterior, o senhor dizia que existe uma dificuldade, quis dizer, eu entendi assim, que existe uma dificuldade de se implementar essas mudanças e que garantam a segurança das crianças, sobretudo, quando se tem a negação no lar, nas famílias, de que também que a pandemia não existe, que está todo mundo livre, que pode abrir tudo, enfim. Como lidar com essas questões específicas que estão longe do alcance dos professores nas escolas? Olha, Gorete, são situações, né, que a gente todos os dias com pessoas, não só isso vai ocorrer no âmbito escolar, pessoas com máscara no queixo, adultos, estou falando de adultos com máscara no queixo, gente sem máscara, gente brigando para não usar máscara, e gente dizendo que é só uma gripezinha, e a gente sabe que não é, já estamos para a primeira centena de milhares de mortes no Brasil, uma coisa assim, lamentável. Inclusive, desejamos aqui os nossos votos de pesar para as famílias que perderam seus entes queridos por conta dessa pandemia do coronavírus, mas eu falo que a discussão, e aí eu adentrei nesse retorno da escola, que existe a dificuldade, inclusive que a gente já comentou sobre isso, das crianças menores, essa afetividade, vai ficar o tempo todo sem máscara, não vai poder tirar a máscara para beber água, enfim. Para mim, é uma preocupação, mas não só essa. Tem pessoas que dizem assim, mas se fossem os adolescentes, não daria para que eles voltassem, porque esses adolescentes teriam já uma maior experiência, né? Então, e eu digo que não, porque muitos vêm de família negacionista, acham que a pandemia não existe, é uma invenção da mídia. A gente volta para aquele ponto onde se diz que estão discutindo a pandemia, discutem a pandemia com viés político, e isso não pode ocorrer. Né? Outras, não, todo mundo pegar, então a gente volta logo, quem não pode quebrar a economia, então vem com o econômico, mas nega a pandemia e nega isso.
E os adolescentes podem, num gesto, deixar de usar, pode, numa brincadeira, tirar a máscara, uma outra criança, um adolescente, examina. Nós, todos esses problemas, Ive, nós temos também o problema da sanitização. Se for para a escola, como vai fazer a escola, um aluno, o seu horário, 7 da manhã, 10 para 1 da tarde, e o aluno da tarde entra na escola 1 hora. Que beleza de higienização se vê de um horário para o outro. Isso, esse adolescente, essa criança convive com tios, pais, avós que possuem comorbidades, são do grupo de risco, enfim, existem muitas incertezas sobre essa doença. E aí você está levando, sendo vetor de contaminação e colocando pessoas no risco. É uma situação sanitária bem complexa, porque você sabe que hoje, para se fazer um protocolo mínimo de sanitização e de higienização exigido, até em outros setores, se torna muito caro. Será que todas as instituições vão ter condição de fazer isso? Nos estados onde algumas escolas se posicionaram para voltar, o eixo Rio-São Paulo, veja que de 300, 400 escolas voltaram pouquíssimas, 20, 30. E quando você vai observar, inclusive vi no noticiário no domingo, algumas escolas mostrando que diminuiu o número de alunos, dividiu a turma, então, e pegou e colocou placas de acrílico na frente de todas as bancas. A gente passa a ver que ali foi um investimento de escolas que têm um porte financeiro com condição de fazer isso. Imagina o investimento. Sabe quanto custa uma placa de acrílico para você botar à frente de todas as bancas? Vamos imaginar uma turma, tinha 40 alunos, hoje vai funcionar com 20 alunos por vez. Então, ele vai e coloca lá 20 placas de acrílico, uma escola que tem aí 20 turmas. Então, será que todas as instituições vão ter essa condição? Olha, nós estamos aqui no sindicato recebendo denúncias depois da ação desta matéria. Denúncia, professor. É isso que eu vou falar para você agora. Nós temos 2 minutos. Escolas de médio porte aqui em Maceió, posicionando 2 escolas a gente recebeu, sendo mais preciso, hoje, posicionando os seus profissionais a se prepararem para o ensino híbrido e que eles levariam os seus equipamentos, teriam que ter os equipamentos para levar para a sala de aula, para fazer esse híbrido. Então, imagina, a escola não tem condição técnica de funcionar, não tem equipamentos próprios, vai ter condição de manter um protocolo de segurança e sanitização de alunos, funcionários e docentes? Claro que não. Então, é uma situação que nós temos que ela precisa ser repensada. Se o ensino remoto está funcionando, mantém-se o ensino remoto até se ter uma segurança de retorno. E vai se construindo esse retorno. Não é que nós não vamos voltar sim, não se mudou para ensino à distância para o resto da vida, não. Mas esse ensino remoto, ele precisa ser feito até que se tenha uma segurança responsável de se ter esse retorno. Pelo menos é assim que nós, enquanto sindicatos professores, nós pensamos. Voltar, sim, mas com segurança para todos, obedecendo a todos os protocolos. Perfeito, professor. Vamos agora ao nosso segundo e último intervalo. Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já.
Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. Quando eu O doador abrir não pode uma ter pergunta, contraído doenças aí eu como a abro, hepatite, você abre nos sífilis, dois AIDS e doença de mantém um Chagas. pouquinho, Mais tá? informações é só ligar Certo? 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas Professor, tá me precisa de ouvindo? você. Estou ouvindo. Calma, Chico, vai devagar. Olha, nós temos 10 minutos no próximo bloco. Eu queria que o senhor Baixaria. reduzisse um pouco o tempo para a gente poder abordar mais, tá? acontecendo? Das Tá bom. respostas. De novo. Mas Viu? eu tomei todas, Sim, perdi a sim, cabeça, sim. fiquei nervoso. Temos Não 15 tem esse negócio, tomei minutos. todas. Aqui Não é todo isso? mundo toma. Pronto, E ninguém tranquilo. bate em mulher, só você. Bebida não é desculpa. Onde tem violência, perde a mulher que apanha, os filhos e você. Homem que é homem, não bate. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje retoma as gravações, mas no modo remoto. Você está me vendo sem máscara porque eu estou sozinha aqui no estúdio e o meu entrevistado está no ambiente escolhido por ele, também em segurança, portanto, mantendo os protocolos que são colocados nesse período da pandemia do novo coronavírus. Nosso assunto hoje está relacionado à volta às aulas, que é um debate nacional e que hoje aqui eu recebo o professor Fernando Cedrin, que é o presidente em exercício do Sindicato dos Professores aqui no estado de Alagoas. É um debate que impõe, né, de diversos setores a compreensão e também o investimento em medidas que possam garantir a volta às aulas. E enquanto isso não acontece, porque não há segurança sanitária para tal, as aulas nas escolas onde há essa possibilidade estão sendo ministradas da maneira remota também. Eu pergunto ao professor, essa pressa não faz sentido do ponto de vista do que representa essa pandemia e do ponto de vista da, digamos assim, da agressividade desse vírus, do ponto de vista do contágio. Alagoas está numa situação privilegiada em relação a outros estados, né, com um número muito baixo, digamos assim, numa comparação com Rio de Janeiro, São Paulo, entre outras capitais, estados, melhor dizendo. Mas o contágio continua, as pessoas não chegam a morrer, elas se recuperam, mas o contágio está aí, ele é agressivo. Não se deve, o entendimento que o senhor tem colocado nessa entrevista até então é que não se deve ter pressa, não se deve negar a existência do vírus, não é? nem se antecipar a voltar para as salas de aula se não há uma segurança. Aí eu pergunto, no modo como está acontecendo agora, a sua opinião sobre o ensino remoto? Por exemplo, uma criança até 5 anos de idade, ela pode não se adequar, não sei se existe na legislação algum impedimento para o ensino remoto para uma criança até 5 anos de idade, mas há de se observar também o aproveitamento dessas crianças, do conteúdo da escola, né? Olha, Gorete, com relação ao ensino infantil, que você está se dirigindo à pré-escola, veja bem, não existe essa obrigatoriedade legal do aluno estar na sala de aula no ensino infantil, mas existe a necessidade de socialização dessa criança. E, assim, as atividades, eu não sou profissional da pré-escola, mas assim, a gente já conhece pelo nosso dia a dia, por estar na escola. Eu tenho 23 anos já na área da educação, já faz um bom tempo. Então, as crianças, elas necessitam dessa interação, dessa associação. E as atividades são atividades mais lúdicas. E, no primeiro momento, não ficou permitido, através da resolução do Conselho de Educação, que as atividades remotas fossem aplicadas à pré-escola, naquele primeiro mês.
Logo em seguida, sentiu-se a necessidade da interação dessas crianças, mesmo no ensino remoto. Ou seja, da participação, daquela atividade, de se ter aquela rotina. Então, foi autorizado que a pré-escola, o ensino infantil, também tivesse essas atividades remotas. Agora, uma opinião minha, particular, se eu tivesse um filho nesta idade, eu o manteria nessa atividade remota para que ele, mesmo nesse novo momento, ele interagisse com os coleguinhas, mesmo dessa forma, da forma remota, com a professora, que ele tivesse esse hábito e começasse com essa socialização, mesmo que à distância. Eu manteria e eu sou a favor que tenha. Professor, essa condição de interagir na forma remota, ela está sendo colocada de uma maneira salutar, como o senhor descreveu aí agora, mas é um universo muito pequeno em relação à maioria, né, das crianças, até mesmo na escola particular. Há pais que não podem disponibilizar, digamos, no horário que vai se dar essa aula de socialização, né, com o notebook, o computador, enfim. Não é uma alternativa hoje que pode ser também excludente para a maioria? O que se pode fazer nesse sentido? Olha, isso aí você me colocou agora numa situação de cheque, porque nós não temos uma solução que consiga abranger todas as pessoas. Veja bem, eu falo daqueles que têm condição de fazê-lo, aqueles que têm condição de fazer, que mantenham os seus filhos com essa rotina, mas também entendemos aqueles que não têm condição de fazer. E um outro ponto, quando você falava lá no bloco anterior sobre esse retorno, dos pensamentos que eu tenho é que o ensino presencial, ele deve voltar quando voltarem as duas redes juntas, a rede particular, né, e a rede pública. E o poder público é quem deve capitanear esse protocolo de retorno. Mas voltando às crianças, acredito que quem puder deixar a criança ter socialização através do ensino remoto na educação infantil, que o faça. Eu acho que faz bem. Mas entendo aquele que não pode. Como eu disse, é uma situação tênue. E nós não temos uma solução a curto prazo para que todos tenham esse acesso. Mas é uma situação aí bem complexa e, às vezes, muito particular, Gorete. Professor, como o senhor tem visto entidades, por exemplo, como a Undime, na discussão, na busca de soluções que garantam essa acessibilidade, mas da forma segura, digamos assim? Olha, eu vejo de forma muito salutar. Eu acho que deve ser o pensamento coletivo hoje. Todos devem se preocupar com esse retorno e com esse retorno de forma segura, com essa acessibilidade às informações, ao conhecimento. E isso é realmente uma preocupação, esse acesso à informação. Se nós na rede privada estamos passando por dificuldades em acessibilidade, a rede pública, eu tenho certeza que está muito mais. É um momento ímpar e negativo da nossa história, essa pandemia. Mas nesse momento a gente tem que pensar com um pensamento positivo. Vai passar. Os danos já existem. Como nós podemos fazer? Esse é o pensamento para sair da forma menos prejudicial possível. Esse é o pensamento. Mas eu vejo de uma forma muito salutar essa preocupação, sim. A acessibilidade à informação é extremamente importante. Professor, na condição de educador, né,
como o senhor observa, por exemplo, há um decreto, né, governamental, decretos em todos os estados, até porque essa questão da pandemia, ela poderia ter sido conduzida, a forma de combate, não é, e de saídas, não é, poderia ter sido centralizada no governo federal, e os estados é que passaram a tomar iniciativa para estabelecer seus protocolos também com base na OMS, enfim. Mas o que ocorre hoje é que a maioria da população tem um protocolo que determina o uso da máscara, e o uso da máscara está sendo, digamos assim, negligenciado em geral pela população. E não há como fiscalizar isso, ou quando ocorre até, digamos assim, atitudes como nós verificamos em nível nacional, pessoas esclarecidíssimas, mas que fazem questão de negar o perigo do contágio. Justamente, aquilo que eu falava quando eu me preocupava com os adolescentes oriundos das famílias negacionistas. E nós temos um problema, a gente mantém todos os protocolos e pessoas chegam próximos a gente na rua e querem contato, querem que nós possamos assim aderir a esse negacionismo. E aí existem alguns embates, porque tem pessoas que se expõem ao risco, mas eles têm que entender que a exposição não é só dele. Quando ele se expõe ao risco, ele está expondo todo mundo do seu convívio direto e indireto também a esse risco. Então, é uma situação, Gorete, bem complicada. O uso de máscara deve ser obrigatório. Acho que o posicionamento do governo federal, através das ações do presidente da República, de não usar máscara, de negar, levou a esse negacionismo, porque depois do país vir de uma disputa política extremamente polarizada, passou-se a se discutir nesse momento e nessas ações do presidente da República, discutir a pandemia como algo político, e não é um problema de saúde pública. Não podemos envolver política. O coronavírus não é culpa nem da direita, nem da esquerda, meu amigo. É um problema de saúde pública, ainda é isso. Você não pode se expor, até pode, você se expor ao seu risco. Mas no momento que você se expõe na pandemia, você está expondo os outros. E aí você deixa, o seu direito termina quando começa o do outro. E você não tem o direito de colocar o outro em risco. E eu aprendi uma frase, Gorete, na minha vida, que eu carrego ela todos os dias. Ela diz o seguinte: ninguém tem o direito de tirar o direito de ninguém. Professor, estamos no final da nossa entrevista e de tudo que a gente falou aqui, a gente poderia até se antecipar numa pré-análise do que poderia ser a condição de fazer a retomada das aulas, o que seria, digamos assim, superiormente necessário, né, a partir do momento em que se abre uma condição para isso efetiva, porque isso tudo tem a ver com os indicadores que são apresentados, não é? Como o senhor poderia nos dizer da importância de uma equipe coordenada dos setores envolvidos e, sobretudo, os professores, quem está no chão da sala de aula? Imprescindível. Nós precisamos ter essa discussão, nós precisamos, Gorete, ter essa construção coletiva e escutando cada um e tendo condição de construir esse novo momento, mas construir trazendo segurança, tranquilidade, e não pânico, medo. Imagina um profissional que vai para a sala de aula, tiver que retornar, mas esse contágio, ele não vai ter tranquilidade.
O aluno que também tem medo do coronavírus, o negacionista, esse pode até ir para a sala de aula tranquilo, mas o restante da comunidade escolar que teme, que convive, ele vai estar pensando, ora na aula e ora, eita, será que eu esqueci? Será que eu coloquei a mão em algum lugar? Será que eu encostei? Então, são situações que devem ser levadas em consideração. E a construção desse momento, galera, deve se começar a ouvir o professor, a escutar o profissional que está ali no seu dia a dia e só conhece as especificidades de cada coisa aquele que está lá a fazer. Você está à distância, achando que ocorre daquela maneira, você às vezes emite uma opinião muito grande daquilo que realmente é. Uma coisa é o que é, outra é o que parece ser. Nós temos, só para fechar esse momento, Colete, com você, eu queria lembrar que a Covid-19, no dia 29 de abril deste ano, foi considerada pelo STF como uma doença ocupacional. Então, se o profissional retorna em ambiente que não lhe dá segurança, a responsabilidade passa a ser de quem o colocou. O aluno vai para a sala de aula, se ele vai para lá e o ambiente não lhe traz segurança, a responsabilidade é de quem o colocou a esse retorno. Inclusive, o Código Civil prevê, o Código do Consumidor prevê nessa relação de consumo. Então, não só na relação trabalhista, mas também na relação de consumo existem responsabilidades e que as instituições devem pensar nisso antes de fazer uma retomada abrupta e aí gerar um risco, ou até que Deus nos livre de um momento desse, uma segunda onda de contágio. É isso. Bem, eu lamento informar, professor, que estamos encerrando o Frente a Frente. Eu agradeço imensamente a sua colaboração e, claro, esperando na expectativa de uma outra oportunidade para, aí sim, a gente fazer uma entrevista dentro de umas condições melhores de abordagem do problema, já caminhando para a solução. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Gorete, a oportunidade e todas as vezes que você precisar conversar com a gente, fique à vontade. Eu também gostaria de lembrar as pessoas que eu uso o tempo todo máscara, óculos de proteção. Eu estou aqui na minha sala, no sindicato, sozinho. Por isso que eu tirei a máscara, para poder interagir melhor. Mas eu estou só. Terminando aqui, eu vou sair da sala, eu já vou sair com todos os EPIs necessários. Então, um grande abraço e muito obrigado. Obrigada. Pois bem, estamos na mesma condição. Estou sozinha no estúdio, portanto, sem máscara, e o professor também. Obrigada a você que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.